nos fez muito feliz com o super sticker. E a Miriam também fez mais um superchat e uma pergunta. A pergunta dela é a seguinte: minha irmã e eu, teste genético feito com mais 98% de chance, mais de 98% de chance de câncer de mama. Irmã do pai e nossa mãe desenvolveram. Antes de fazer a passagem, mamãe afirmou que sabia que não aconteceria conosco e não aconteceu. Como ela sabia? Aí que tá, no momento perto de desencarnar, né? É. Então, o que acontece? Nesse momento, é bem interessante essa pergunta. O que acontece com a gente nesse momento? Abrem muitas informações mediúnicas. Porque quando você está fazendo a passagem de uma realidade para outra, você está fazendo a desconexão. Então, já vi casos assim da pessoa falar certas coisas kármicas que não faziam sentido algum. E quando a pessoa veio assim e me contou, por exemplo, aí quando eu fui observar, fazia total sentido. Então, assim, você vê que ela acessou o registro. Então, dentro do acordo de encarnação dela, provavelmente ela sabia que essa informação do câncer de mama, ela não ia se propagar de uma geração a tal, certo? É como se fosse assim, vai chegar de Y, de A a B, mas quando chegar em C, vai parar. Ali, às vezes, pode, com certeza, um acordo que ela fez, às vezes a dívida era dela, entendeu? Não era para as netas. Acontece bastante isso daí. Nós temos também aqui a pergunta da Nayara. Acredita que a queda do véu vai ser de vez para a humanidade, trazendo as visitas de todos os espíritos e contato com os seres estelares? Não. Qual é o nome dela? Nayara. Nayara, vamos lá. Quantas tragédias já aconteceram na humanidade e não apareceu um pé de coelho? Então, assim, isso é mais uma parte do sistema daquela questão de crença que eu falei de Salvador. A gente primeiro tem que reconhecer a nossa força perante a realidade, a nossa energia, a nossa identidade, e não esperar por essa turma. Não tem que esperar por esses caras, não. Uma que os que estão tentando ajudar estão tão ocupados porque a coisa está tão séria, e os que estão perturbando estão aí falando abobrinha. Então, visita e esquece. A Lisa Salles disse aqui: você não tem medo de estar sendo enganado por esses espíritos? Minha Lisa, né? Lisa, eu já fui enganado pra caramba também, concordo com você. Hoje em dia não tenho mais medo, não. Mas, assim, enganado, o risco de ser enganado, é que nem eu falei, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Só que essa questão que eu falei hoje sobre esse tema, principalmente sobre os fractais em si, não tem como nem ter engano, porque é um reflexo da própria humanidade, se você for parar para observar, a questão da nossa comunidade humana, né? Eu creio que, assim, embora eu tenha mesclado um pouco um pouco não, bastante informação espiritual, tem um pouco, um tanto de informação científica dentro do que eu mencionei ali, que não tem como ter um engano dentro desse. Poderia ter um engano, mas dentro de um contexto de, vamos supor, Saint Germain está conversando comigo. Aí teria mais chance de ter um engano. Olha a pergunta da Débora Teles. O homem sobrevivente do acidente do avião, o único sobrevivente, será que foi sorte? Não. Não era hora dele só. Não era hora dele, não. Quando Você é a acha que... hora de alguém,
Você acha que tem um Você dia cai. marcado? Tem o dia marcado para empacotar, para bater as A botas? gente tem. Rapaz, não é que a gente tem um dia marcado para empacotar, não, mas pode acontecer algumas questões. Vamos supor, às vezes você tem um dia, você pode prolongar ou pode encurtar. Tem essas possibilidades. Se você usa a sua encarnação de uma forma muito negativa, a tendência é encurtar. Né? Quantos infelizes aí às vezes morrem, desencarnam aí, empacotados aí, novos, tudo jovens, porque encurtou. Quando você prolonga a sua encarnação, geralmente é por uma possibilidade dentro de um merecimento. Às vezes você usou ali, você pode ganhar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então depende muito de um processo. Mas a maioria das vezes é isso mesmo, tem seu dia, hora e tal. Que nem assim, o cara sobreviveu ao avião, né? Mas às vezes eu tô andando, vou dar um exemplo, a pessoa tá andando na calçada, tropeça, cai. Que é muito estranho, 200 e quase 300 pessoas, e ele foi o único. Tem algum significado Não isso era a aí? hora dele mesmo. Alguma mensagem, alguma explicação espiritual que nós não sabemos. Não era a hora dele mesmo, a parte não era. Você vê que uma vez uma pessoa foi levar um ingresso de cinema na rádio que eu trabalhava em Presidente Prudente, na 101 FM. Eu trabalhava à tarde fazendo programa na rádio e naquele final de semana eu estava trabalhando também. Sábado e domingo. Era domingo. Domingo à tarde, eram umas 2 e pouco, quase 3 horas. E a filha da dona e o dono do cinema, os gerentes de lá desse cinema, lá em Presidente Prudente, perto do calçadão, perto da rádio, decidiram, não era comum eles levarem ingressos no final de semana. Geralmente os ingressos eram levados na metade da semana, já para o final de semana. Mas naquele dia, a filha deles, uma moça de uns 18 anos, acho que nem isso, foi levar um ingresso na rádio para sortear. Ela não fazia isso, não era comum esse hábito. Nesse dia, ela atravessando a rua, um carro a pegou e ela se foi. E foi uma coisa muito triste. Eu me lembro até hoje. Realmente deve existir um dia marcado para a pessoa ir embora da experiência humana. E assim como deve ter um dia também para nascer aqui, para reencarnar e começar a ter a experiência. É como se estivéssemos num ciclo infinito. O começo é o fim e o fim é o começo. Num looping. Um looping. Nós temos aqui a Miriam, que fez mais um superchat, vou ler para você. Ela disse: mamãe sempre soube das coisas, às vezes falava, outras vezes não. Nós, filhos, dizíamos que a mamãe era algum tipo de bruxa do bem, como a mãe dela e o pai da mãe dela eram. Um de nós também é assim. Isso seria genético? Com certeza. Com certeza. A mediunidade, ela passa por genética também. Se você tiver uma família que tem um ou outro ali com aptidão mediúnica, assim, que eu digo aflorada, porque todos nós somos médios, né? Mas alguns têm um desenvolvimento mais avançado, natural, e outros precisam de estudos e etc. Mas com certeza é genético. Não passa só coisa ruim na genética, passa coisa boa também. A Angélica. E se não existir reencarnação na realidade? Menina, olha, a reencarnação, para ser sincero, ela não existe. Você lembra quando eu mencionei
que um corpo não precisa estar nascido para estar reencarnado e que um ser pode frequentar o seu corpo e sair. A reencarnação, essa ideia, ela é como se ela fosse um parâmetro para limitar o ser ali dentro da realidade, mas em suma, a reencarnação, ela em si, ela não é que ela não exista, ela está dentro dos dois, de existir e não existir. Entendeu? Porque não é necessário você estar num corpo físico para você reencarnar de novo, ou no corpo pequeno de bebê. Você pode frequentar um corpo já nascido. Isso é muito fora da caixinha, mas sim. Tipo entrante? Tipo entrante, pronto. E o que acontece? Se esse entrante, ele não... Vamos supor, de repente você recebeu um entrante de um espírito, vou tratar de espírito para ficar mais fácil, que a genética espiritual dele não é compatível com a sua. Isso pode causar rejeição também. Da mesma forma que você transplanta um órgão de uma pessoa para outra e pode ter rejeição, mesmo tendo tudo para ser compatível, então demora para se adaptar. Às vezes a pessoa fica doente, gripa uma gripe muito forte, porque, como eu falei, todos nós viemos de um eu superior, tá? Ele foi se ramificando em fractalização. Então, se de repente chega um para você, um entrante, nesse caso seria um entrante, e ele entra no seu corpo e o DNA não é compatível com o corpo do eu superior que está ligado ao DNA, aí vai ter uma rejeição. Que é genético também. A pergunta, o que é fractal? Fractal é a divisão. Imagine você dividir uma pizza. Então, você pega uma pizza, que essa pizza toda junta, ela seria a grande alma. E as fatias são você e os outros fractais. Então, cada fatia é um pedaço da grande alma. Então, o fractal é exatamente isso. Pizza de palmito é muito bom. Com rodelinhas de tomate. E azeitona. E azeitona. Olha, o Caim disse aqui, mas não será que uma outra versão minha de outra encarnação passada seja mais verdadeiro que eu? Pode. Pode. Porque o que é a verdade? A verdade não é só boa, benéfica. A verdade também tem a parte negativa. Então, o contexto de verdade, ele é bem complexo de saber. Vamos supor, às vezes uma parte sua do passado, ele tinha vou tratar as duas vertentes do ego, o ego positivo e o ego negativo, certo? Às vezes ele era um ego positivo verdadeiro, sabe que ele é bom, porque a gente tem que aprender e saber que nós somos bons no que fazemos não é algo ruim. Então vamos lá. O ego positivo sabia que era uma pessoa boa e não fazia mal a ninguém, da mesma forma que tem o ego negativo que fala, eu faço mesmo, eu faço e acontece. Então pode sim. Se você mente para si mesmo, muitas vezes você sabe, às vezes pode ter uma parte sua que sabe dessa informação e está tentando te alertar. Não estou falando que é o caso, mas é um exemplo para você ter um parâmetro. Mas todos eles fazem parte da gente. Como dizia o Renato, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Pior que é. É. É a pior mentira mesmo. Agora, a Luzinete. Então não tem como mudar, curar, transformar, resolver. Como resolver isso? Olha, essa pergunta, muitas pessoas que eu atendo fazem. E, assim, tem, mas é um processo complexo, tem que ter muita atenção e encontrar porque assim, gente, vamos entender. Quando um exemplo, no meu tratamento ali, que eu faço ali, um exemplo, pra você entender. Às vezes uma pessoa chega para mim para tratar uma questão específica e chega para tratar coisas que estão abrindo, porque abre informações o tempo todo. Então, vamos supor, já chegou situações para mim da pessoa ter dificuldade para ter filhos, né?
um exemplo bem light, assim. Então, ela tinha dificuldade para ter filhos. E quando ela me procurou, ela tinha gastado dinheiro, dinheiro pra caramba, assim, para ter filho. Acho que em questão de 4 meses, quando você encontra a informação, eles engravidaram e estão com um filho hoje. Então, assim, não é que isso seja impossível. O problema maior é você encontrar o início de um problema que te afeta. Porque foi que nem eu falei, tem várias informações dentro de você, vivendo várias informações dentro de você, e isso dificulta de encontrar aquela informação principal que está afetando o seu momento hoje. Esse que é o problema. Hélida Viana, então somos sombra do que já fomos, e isso sempre os mesmos, e somos sempre os mesmos a nascer? Não, não. Nós somos um CPF diferente. A sombra são essas informações lá de trás. Então, assim, você, como dizia Chico, né, Chico Xavier, você não pode, eu não lembro como é que, se me ajuda aí, Flávio, se você lembra essa frase, que não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo presente, né? Você Acho lembra que dessa frase? não me lembro exatamente, não, mas deve ser isso Mas é aí. mais ou menos isso. Então, assim, é um CPF novo. Você está numa nova oportunidade. Não é que você está vivendo a sombra, você está tentando resolver de acordo com as possibilidades que você tem na sua encarnação, certo? Então, você não está na sombra. O que eu trouxe aqui de informação é para vocês refletirem, não é no contexto de que é impossível viver, não. Você tá buscando hoje. Não é à toa que você está aqui no canal do Flávio, porque o Flávio ele traz várias pessoas que tratam desses assuntos, então quem está aqui está buscando um caminho, está buscando uma forma de entender e de se tornar uma alma melhor. Então é impossível você ser uma sombra, não. Você é quem você é hoje. É uma nova personalidade, uma nova pessoa. É como se nós estivéssemos recebido vasos, enormes vasos, para, durante a estrada, a caminhada, encher esse vaso de azeite, que servirá para iluminar os nossos passos naquele dia. Olha aí que legal. É o poeta. É a parábola das virgens com azeite nas lâmpadas, aí eu fiz um bem bolado. Vasos de honra, cheios do Espírito Santo, que é o óleo, desce pela barba de Arão. Ó, oh, Tá vendo você? É um poeta, rapaz. a Débora, então somos dos karmas passados. Somos um aglomerado de todas as experiências. E isso, infelizmente, inclui karma. Porque quando você está com tudo resolvido, é muito complicado de você parar aqui de novo. É muito complicado. Geralmente, quem não reencarna mais, ou está fugindo da lei, ou está. Porque acontece. E você tem que provar por que ele está fugindo da reencarnação, ou realmente resolveu tudo o que precisava resolver. Então, quem está aqui hoje é, sim, reflexo dos karmas do passado. Então, está tentando ali, na medida do possível, resolver, né, suas pendências. O Elysium. Então, quando começamos uma nova realidade, já entramos nela iludidos, melhor saindo bugados, sair bugados? Acho que é isso. Deixa eu ver. Quando começamos a nova. Ah, tá. Ó, entenda. Uma coisa interessante para te ajudar na sua resposta. Entendi. Vou explicar uma coisa legal. Todos nós aqui vivemos uma realidade diferente, que é a percepção. Então, o que vai fazer você ficar bugado ou não é a sua percepção, não é a realidade. Então, a forma como você interage, como você enxerga, como você entende, que vai fazer você ou ficar bugado ou estar esperto ali para a questão, para a situação da realidade. Porque muitas vezes, com a maneira como eu enxergo um acontecimento, e uma pessoa do meu lado está enxergando o mesmo acontecimento, mas a minha forma de interpretação é uma e a dela é outra. Então, nós automaticamente estamos vivendo uma realidade paralela. Não precisa você mudar de uma realidade para outra, não é isso que funciona, porque tudo acontece ao mesmo tempo. A Ana Paula. Mas o outro lado também não faz parte da Matrix? Ah, ó,
tudo faz parte da Matrix. Não existe, o que nem eu falei, as realidades, elas entrelaçam o tempo inteiro. Então, tudo faz parte da Matrix. Não existe algo fora ou algo dentro. Se está aqui, faz parte. Então, não tem como separar uma coisa da outra, uma realidade da outra realidade. Elas acontecem, só que a nossa visão e a percepção, isso mediunicamente, que vai determinar o que você vai enxergar da Matrix. Né? Se você vai enxergar mediunicamente espíritos positivos ou espíritos negativos, ou neutros, e aí que determina. Mas está tudo dentro da Matrix. O Caim, o que é usado como dinheiro no plano espiritual? Só existe dinheiro no umbral, nos planos elevados? Não tem? Tem. Nos planos elevados tem. É o conhecido bônus hora. Quando você trabalha ali para o positivo, é bônus hora. Isso, aquela informação do nosso lar ali, é totalmente 100%. Tô cheio de bônus hora. Eu tenho umas notas dessas aí, viu, Flávio? Meu avô me deu. Eu tenho umas notas dessas antigas aí. Isso aqui é que se eu voltar a ter uma nova vida no passado, vou levar comigo. Do outro, na parte umbralina... Quero chegar quebrado na nova vida. Já vai chegar lá com bambá, né? Sim, na parte umbralina... Bonito. Aí a questão é diferente. Na parte umbralina, os caras cobram com ouro, geralmente. E tem Poxa, teve uma vez que me falaram... Era semelhante ao nome de uma estrela. Era como se fosse representando aqui bilhões. Então, assim, mas geralmente é ouro que eles cobram do outro lado, na parte negativa. E se eles cobram em ouro na parte negativa, se você está na parte positiva, aí você tem que buscar, ou então o local que você trabalha te ajuda a pagar e você depois se resolve. Porque você pode pedir empréstimo também. Só que se você pega empréstimo com ser negativo, os juros é pior do que a agiota. Dever no astral não deve ser brinquedo, não. Não é bom, não. Eles cobram de qualquer jeito. Inclusive, tem uns cobradores que vêm de madrugada cobrar a dívida, que é o íncubus e súcubus. Cobram de todas as formas possíveis e inimagináveis. Fica veiaco. E às vezes você vai lá, pega R$100 e os juros é tão alto que vira 1.000 em 2 dias. Para você entender o peso da... O Miguel Abraão. Como que a humanidade vai mudar o mundo se são todos individualistas? Exato. Foi o que eu falei. Assim, ó. Tem pessoas boas no mundo, gente. Tem pessoas que pensam, mas para mudar a realidade, é aí que entra o problema. Nós, quando viemos parar aqui, até o que não causou a gente parar aqui foi justamente o egocentrismo. A necessidade de poder em cima dos seres de outras raças. Aí já vou entrar no tema mais polêmico, né? A necessidade de manipular outras raças geneticamente, porque a genética do outro lado é uma coisa muito assim que os caras tratam de uma maneira muito punk, assim, muito mais do que coisa monetária. Então, assim, essa necessidade do ser humano de dominar e de possuir o próximo, mesmo que nessa encarnação você tenha um outro código, seja mais benéfico, mas dentro das suas informações internas estão essas informações do egocentrismo. Então, para poder a humanidade realmente se unificar, é necessário tratar essas informações o máximo possível e de uma melhor maneira. Mas é muito... Porque tem que criar um consciente, uma quantidade específica de pessoas, que é multiplicado por 7. Para você ter ideia, para entrar uma informação nessa realidade, seja positiva ou negativa, se eu não me engano, é 7.777 pessoas para entrar uma informação aqui. Elas têm que estar na mesma frequência de informação. Tipo, vamos supor, sabe certas coisas ali, tipo isso que eu estou falando aqui, 7.777 pessoas souberem e está na frequência de uma informação, seja positiva ou negativa, a informação entra no planeta. Se não tiver essa quantidade, não entra. Isso dificulta bastante também.
A Carla. Por que sonhamos com vidas passadas e com coisas que acontecem logo em seguida? Sonhar com vida passada, você está acessando suas memórias, que é seu registro, né? E quando a coisa acontece, vamos supor, você tem uma premonição, né? Você acessa a linha de tempo. Então, a premonição, ela é um acesso à linha de tempo, na realidade. Só que existe uma questão. Quando você acessa uma linha de tempo, você acessa na premonição uma informação, você está correndo o risco de enxergar uma probabilidade que está, de repente, desperta nesse momento, mas de repente amanhã ela pode mudar. É por isso que muitos clarividentes, eles têm um ápice e depois começam a errar, porque eles não entendem a diferença da probabilidade da coisa exata. Por isso que eu não gosto de mencionar data de nada, falar nada, porque pode não acontecer. É tudo matemática, isso aí. Einat Neto. Alguns insucessos nessa vida podem ter como causa vidas passadas. O que fazer para apagar essa história pregressa? O que fazer para apagar? Menina, não tem como apagar. Nenhum registro é possível apagar. É possível tratar, certo? Porque não é porque a informação ela é negativa que ela vai ser excluída dos seus códigos. Não, gente. Não, e nem devemos cogitar, porque isso faz parte da nossa essência. A gente tem que entender que se a gente usou a encarnação de forma ruim, né? E hoje nós somos outras pessoas, aquilo faz parte da gente. A gente tem que entender que ali era onde a nossa evolução permitia chegar, embora tenha sido fazer um mal para alguém. Mas é o que nós conseguimos, certo? Hoje nós somos outras pessoas com possibilidade de resolver de uma forma muito mais positiva. E o nosso erro ele não tem que ser tratado como erro, tem que ser tratado como aprendizado, mas não repetir esse erro e depois tentar ali enrolar, porque não vai dar, entendeu? Fabrício Linhares. Fractais seria o mesmo que registro acástico da alma? Não. Eles não são a mesma coisa, mas fazem parte desse registro. Né? Eles não são a mesma coisa, mas porque o fractal ele é uma informação, ele é uma pessoa que precisa virar informação. Então, esse fractal ele tem que ser tratado, resolvido, para que ele vire um código e deixar de experienciar aquilo que não tem mais necessidade. O registro acástico ele é o registro de todo o seu enredo, aí depende da Terra, como também do cosmos. O Tanks disse, e a manipulação do livre-arbítrio, como afeta o cumprimento do karma? Ah, afeta em tudo. Olha, gente, o karma, vou ser sincero com vocês, essa é a minha visão. O karma, ele é muito corrupto dentro do contexto da gente estar apagada dessa maneira. Porque você nasce e não sabe o que você vai pagar. Você não sabe o que você vai enfrentar na sua vida. Porque, assim, tem um lado positivo, que é assim, se você, de repente, você nasce numa família e sabe que fulano te fez o mal, acabou com você. Então, você lembra e você vai querer se vingar. Então, esse lado é positivo. Mas o lado negativo é que você não sabe o que você vai enfrentar, você não sabe o que você precisa limpar e resolver, e tem que adivinhar qual atitude eu vou tomar. De repente, uma pessoa fez uma coisa ruim com você, e você não sabe como é que você vai reagir. Como é que eu vou. Se de repente, vai lá, eu tenho que processar uma pessoa, a medida, ok. Mas se você ficar ali, poxa, mas será que é bom processar? Será que não? Vou deixar para lá. Não, então, o karma, ele é uma coisa mal trabalhada no nosso planeta. Na nossa realidade aqui, isso aqui é totalmente mal trabalhado. Eles ocultam, enganam a gente até para reencarnar aqui. Inventam até para reencarnar aqui. Você já foi abduzido? Eu, É. menino, eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Mas foi uma abdução boa, não foi coisa de ET não, sabe?
Assim, gente, porque essas coisas de ET, eu geralmente eu não gosto muito de falar porque eu gosto mais de tratar outras coisas. Mas uma vez, eu quando era pequeno, porque eu tinha a garganta fechada, amidalite, eu acho, de amígdala aqui. Sim. E eu lembro que eu fui levado para um hospital, menino, e lá eu tomei sorvete. Sorvete. Foi. E tinha umas pessoas lá e tal, sabe? Tipo, tinha uma enfermeira, tinha médicos, assim. Eu tinha 4 anos de idade, mas eu tenho essa recordação tão forte. É assim, de lembrança mesmo, foi essa. Tomei sorvete. Legal. Conversamos com o Bruno Lacerda. Ele foi abduzido e ainda tomou sorvete. Olha que interessante. Considerações Foi. finais e se despeça da nossa audiência. Galera, assim, agradeço a todos vocês, o Flávio, assim, pelo espaço de poder partilhar isso. Eu sei que é difícil, é complexo de entender. Agradeço a todo mundo que assistiu, teve paciência, assim, para entender. E guardem cada conselho que eu dei aqui na live, assim, de forma positiva, esses conselhos que eu dei. E espero aparecer numa próxima, né? Agradeço a todo mundo, gratidão a você, Flávio, pelo espaço também. Uma generosidade mil, assim, muito bacana, viu? E a todo mundo que acompanhou direitinho, teve paciência aí de assistir. Eu falei muito. Nós gostamos muito de te ouvir. Muito obrigado pela sua participação. E você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela companhia. Chegou depois que nós começamos? Não tem problema, é só você rebobinar, rebobine a fita, deixe aí o teu comentário, o que é que você achou dessa live. O coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Se você preferir, você pode destacar o teu comentário com o valeu. E nós nos veremos amanhã no mesmo horário, às 20h30. Um abraço de alma. Namastê. Boa noite, galera.